Vamos à palavra de Deus, Esdras 4, Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 4. Nós vamos aprender, estamos nesta linha constante, sempre aqui à quinta-feira à noite, nós gostamos de aprender livros capítulo por capítulo, ok? E para mim, quinta-feira à noite é de facto, e vocês sabem, não é? Eu estou sempre a dizer, quinta-feira à noite é um culto, todos os cultos são importantes, está bem? Isto é muito importante, mas quinta-feira à noite é o que mais crescemos, é onde mais crescemos e desenvolvemos a nossa fé, ouvindo a palavra de Deus, não é? Esdras 4. Depois da restauração vem a oposição. Depois da restauração vem a oposição. Hoje vamos falar acerca disto, está bem? Esdras, capítulo 4. E ouvindo, pois, os adversários, não eram amigos, mas não, eram os adversários de Judá e Benjamim, que os que tomaram ou tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificámos desde os tempos de Azar-Adom, rei de Assur, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós as edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, quatro imperadores metidos nisto, e nos dias de Artaxerxes escreveram Bislã, Mitredat, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos, e na língua siríaca. E agora vamos ver o conteúdo da carta. Qual é o conteúdo da carta? Vamos lá. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, desta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaítas, e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilónios, Susanquitas, Diavitas e Elamitas. Fantásticos estes povos, não é? Maravilhosos, lindos, é uma coisa incrível. E outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de onde? De Samaria. Por isso os samaritanos não se dão com os judeus. Certo? Vamos lá. Aqui nós estamos a ver o princípio da guerra entre os judeus e samaritanos. Então, saiba o rei. Então, este depois, rebelde, cidade e malvada, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não vão pagar os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Eles vão fugir aos impostos. Agora, pois, como somos assalariados do passo e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crónicas dos teus pais, e então acharás no livro das crónicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. O texto continua, está bem? Mas nós terminamos aqui e depois ainda podemos ler algo mais, mas o texto ainda é longo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos, te glorificamos e ajuda-nos, Senhor Jesus, a compreender a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a entendê-la e pô-la em prática em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Nós hoje vamos falar acerca de oposição. Depois da restauração vem a oposição. E o que quer dizer oposição? O que é que ela quer dizer? Bem, o significado de oposição é ato ou efeito de opor-se, impedimento, incompatibilidade, resistência com mudanças. Bem, algumas mudanças nós não aceitamos e a sociedade está em constante mutação. Nós, como cristãos evangélicos, não aceitamos certo tipo de mudanças. Somos atritos, isto é, somos pessoas que não gostamos de certas mudanças que a sociedade está a ter. Mas estamos agora a falar na igreja. Resistentes a mudanças. Opositores, pessoas que se opõem, que dizem imediatamente um grande stop a nós. Qualquer coisa que nós tentemos fazer, nós recebemos um rotundo stop. Para, impede, parou, opôs-se à obra de Deus. Então, há um efeito de opor-se, um impedimento, uma incompatibilidade, uma resistência contra mudanças, conjunto de partidos que combatem um governo. Por isso são chamados os partidos da oposição, certo? Eles estão na oposição para mandar abaixo, literalmente, o governo. É esse o objetivo que eles têm, serem oposição. Também elevar contra, colocar como obstáculo, impedir, obstar, ser contrário. Certo? Quando nós decidimos construir alguma coisa, quando nós decidimos construir alguma construção nossa, da nossa vida, algum projeto, algum sonho, alguma coisa que temos determinado no nosso coração fazer, logo vêm opositores para a obra de Deus e para a nossa vida pessoal. Certo? Muitas pessoas, quando nós sonhamos e projetamos e até apresentamos as nossas ideias às pessoas que estão à nossa volta, a pessoa vai logo dizer: tu és louca, tu és maluca, o que é que tu estás a pensar? Tu estás a querer construir esse projeto? Não vai dar, não vai acontecer. E logo entram em oposição. E muitas vezes essa oposição é dura, é forte, ao ponto de nos fazer desistir do projeto. Nós não podemos desistir dos projetos que Deus nos tem dado e do propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes existe até aquela brincadeira na carta de condução, não é? Mais um na estrada para matar alguém. Certo? Às vezes existem essas expressões e logo essas expressões são expressões de oposição. São expressões em que nós dizemos: olha, mais um que tem o risco de, ou mais um, ou alguém que tem... Oh, irmãos, nós somos chamados para verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Bem, aqui no texto o que é que temos? Nós temos um povo que saiu da Babilónia, os irmãos já sabem, chegaram, 7 meses depois eles restauram o altar, 14 meses depois começam a restaurar o templo e a colocar os seus alicerces e começa o templo a ganhar forma, as paredes começam a crescer e de um momento para o outro a oposição cai imediatamente em cima dos israelitas, daqueles que estão ali em Judá e em Benjamim a construir o templo de Jerusalém. Eles estavam a projetar o templo, começar a construí-lo e imediatamente a oposição vem. Em todos os projetos que tu vais iniciar, em tudo aquilo que queres fazer, sempre terás uma voz ou várias vozes opositoras. Sempre haverá alguém a desacreditar o teu projeto, sempre haverá alguém a dizer mal e a dizer que não vai dar, mas em nome de Jesus vai dar sim. Se o teu projeto é legítimo, se ele é honesto, se ele é sincero perante Deus e se tu estás a fazer de acordo com a vontade de Deus, então o projeto vai avante e ninguém vai parar. Glória a Deus. Certo? Ok? Agora o projeto poderá ser eventualmente adiado por algum tempo. E é aquilo que aconteceu no templo de Jerusalém, no templo de Zorobabel. O templo foi, a construção do mesmo foi adiado. A obra foi embargada. A obra parou. Quantos de nós já vimos obras, casas, que ficaram paradas? A certo momento, nós passamos por aquela casa, por aquela vivenda, seja o que for, e a obra parou.
parou porque a Câmara Municipal mandou uma carta a dizer que não tem condições para continuar, parou porque não há orçamento, não há dinheiro para continuar, parou porque houve algum problema que fez com que aquela obra não avançasse. Aqui parou por causa de oposição. Então, neste caso específico, essa paralisação da obra, ou essa oposição, melhor falando desta maneira, essa oposição ocorreu durante um espaço de 15 anos. 15 anos, os povos à volta a malharem constantemente para tentar parar a obra. De alguma forma, tentaram pela primeira vez de uma forma. Vamos para o primeiro round. O primeiro round que é este. Vamos lá. Vamos para o round, está bem? O inimigo contra nós. Round tem a ver com o quê? 5 minutos de boxe. Combate boxe. Ok? O inimigo, ele vai fazer o quê? Vai tentar nos dar um KO. E como é que ele vai tentar dar? Com vários rounds. Ok? Ele vai tentar fazer de tudo para nos fazer cair. E o primeiro round deste luta de boxe entre os inimigos, os samaritanos, dos judeus, foi a primeira coisa que eles fizeram foi o início de uma batalha de inteligência. Eles fizeram uma dissimulação. O que é uma dissimulação? Eles chegaram e disseram assim: queremos construir convosco. Certo? Queremos vos juntar à vossa obra. Queremos estar com vocês a trabalhar na mesma obra que vocês. Certo? Muitas das vezes, algumas pessoas chegam de fora, chegam aqui, estão aqui 2 semanas, 1 mês e já reúnem connosco a dizer: eu quero servir. Eu quero liderar um projeto. Eu quero fazer isto ou aquilo. Não vai liderar projeto coisíssima nenhuma. Porque eles vêm para fazer o quê? Minar o nosso trabalho. Por vezes, quando nós estamos dentro de um trabalho, alguma coisa, e se nós quisermos minar o trabalho por dentro, o que eles estavam a fazer, os samaritanos, era tentar entrar de forma envenenada, ok? E poder minar o trabalho. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos deixar que alguém chegue com blandícias. Ontem estávamos a falar, eu e o Miguel, no discipulado, a expressão blandícia. Blandícia é a ideia de que alguém chega com um discurso muito sábio e a dizer: eu quero construir convosco, eu quero liderar um projeto, eu quero estar à frente de alguma área da igreja, eu quero estar. Muito disso acontece porque a pessoa vem com outros propósitos, quer juntar-se, quer ficar, quer minar o trabalho. E este era um convite envenenado por parte dos samaritanos. Bem, estes samaritanos, quem são? Quem são? A Assíria, ok? Conquistou o Reino do Norte. Vamos lá. A Assíria conquistou o Reino do Norte. E ao conquistar o Reino do Norte, ele levou muitos cativos para Nínive, para a sua capital, Nínive, para a Assíria. Mas também deixou muitos habitantes ainda lá no Reino do Norte. O que era a tática da Assíria? A tática, a estratégia da Assíria era miscigenar os povos, isto é, misturar as raças, levar pessoas para o cativeiro da Assíria, mas também trazer pessoas da Assíria para onde? Para as terras e de outros povos também. Sabem qual era a tática da Assíria? Era destruir a cultura, destruir a mentalidade daqueles que ficaram no Reino do Norte e eles perderem todo o contacto que tinham com o passado, com a cultura, com a mentalidade, com a forma. Então os samaritanos são um povo misturado, um povo miscigenado. Muitos dos samaritanos começaram a casar com quem? Com mulheres vindas de fora e tiveram filhos. Então já não havia uma cultura própria, uma mentalidade própria, uma maneira própria de ver as coisas, certo? Então, por isso, os israelitas, por causa de toda esta oposição, os judeus não se davam com os samaritanos. Por isso, Jesus fala com a mulher samaritana e a mulher samaritana responde assim: falas tu comigo? Eu que sou mulher e sou samaritana, ok? E
existe uma grande adversidade, existe uma grande inimizade entre os judeus e os samaritanos. A mulher samaritana mostra isso, certo? E porquê? Por causa de toda esta oposição contra os judeus e por causa dessa raça misturada. Por isso os judeus também se consideravam o quê? O sangue puro. E o pessoal do norte não é sangue puro. O pessoal do norte é uma raça misturada. Na altura era assim que se via as coisas. Recusa a proposta do inimigo. Quando eles vêm, quer trabalhar, quer fazer, quer não sei o quê, tu dizes assim, não. Mesmo na tua vida pessoal, na tua vida onde tu estás, muitas pessoas querem trabalhar, querem ser teus amigos, e querem estar ao teu lado, e querem te ajudar no teu projeto, mas depois, mais tarde, vão minar o projeto até o ponto de tu desistires dele. Cuidado com as influências que tens ao teu lado. Cuidado com os amigos que tens ao teu lado, que pões em casa, que entram dentro de casa para estar contigo. Às vezes tu pensas que eles vão ser motivadores, às vezes tu pensas que eles vão motivar a tua vida, mas não, pelo contrário, vão destruir o teu projeto. Abre o olho para que não possas cair logo no primeiro round. Certo? Então recusa a proposta do inimigo. Depois houve então uma mudança estratégica. Bem, o inimigo não conseguiu trabalhar com eles. E no segundo round, agora, eles vão mudar a estratégia e vão começar a desanimar o povo. Quantas pessoas já te desanimaram no teu projeto? Quantas pessoas já chegaram ao pé de ti e dizer tu não vais conseguir, não vais fazer, não vais chegar lá, tu estás louco, não podes conseguir fazer isso? Quantas pessoas já tentaram desanimar-te nos teus sonhos e projetos? Quantas vezes nós também iniciamos um projeto de igreja e quantas pessoas vêm para desanimarmos nesse projeto? Não te deixes vencer do desânimo. Não permitas ouvir vozes contrárias a trazerem desânimo ao teu coração. Pelo contrário, anima-te em Deus. Porque quem está ao teu lado é o Senhor dos Exércitos. E é Ele que te anima e diz que o projeto vai terminar e tu vais conseguir chegar lá. Os samaritanos desanimaram o povo, inquietavam-no, debilitavam as mãos do que trabalhavam. Mãos debilitadas. Uma pessoa debilitada tem muita dificuldade em trabalhar. Uma pessoa debilitada tem muita dificuldade em carregar aqueles baldes de massa e de cimento que é preciso carregar. Uma pessoa debilitada tem dificuldades em trabalhar. Os inimigos debilitavam, não sei bem como, não estava lá para perceber como, mas eles desanimavam o povo, eles debilitavam as mãos do povo e eles começaram a desanimar. Veja o povo e vá até lá, vá a esse tempo e começa a ver o povo animado no início, mas agora já mesmo, talvez não dê. Talvez a gente não consiga chegar a lado nenhum. Desânimo. O inimigo das nossas almas traz desânimo. O inimigo das nossas almas traz pessoas especificamente para nos desanimar. Inquietam-nos, debilitam as mãos do trabalho, alugaram lobistas para fazer pressão ao imperador. Alugaram, sabe o que é lobby? Lobby é pressão de um grupo. É um grupo ou uma pessoa que consegue ter grandes argumentos para pressionar o poder. Certo? Por exemplo, à volta do Comitê Central Europeu, existem muitos lobistas do tabaco, por exemplo. Lobistas do tabaco são pessoas que são contratadas, alugadas, contratadas mesmo, para defender o indefensável. Para defender e para pressionar as instâncias europeias e para pressionar os governantes, tentando convencê-los, ok, de que aquilo que é mau até não é tão mau. E são pessoas que são alugadas e são pessoas que são compradas no sentido de defender. Têm um poder de argumentação muito grande. Basta ir ali à tabaqueira. Ali na tabaqueira, aqui bem perto de nós. Entrem lá e falem com o diretor. E vão ver o que é que vocês vão ouvir da parte dele. Isto, cancro do pulmão. Nem pensar. Qual cancro do pulmão? Isto não nos faz mal nenhum. Isto é bom. São pessoas de lobbies, pessoas de pressão. E o que é que eles fizeram? Eles alugaram lobistas que durante anos fizeram pressão sobre o imperador. Então estão a desanimar o povo, estão a debilitar as mãos do povo e estão a pressionar o imperador para que o imperador tome medidas e para que o imperador venha e termine a obra.
Muitas das vezes tentam desanimar-te, tentam debilitar as tuas mãos, e quando não conseguem vão falar com alguém maior para tentar ver se param. Nós precisamos de estar atentos. Às vezes existem vozes que nos querem parar, mas nós não vamos parar em nome de Jesus. Toda a igreja, toda a nossa área de igreja vai avançar em nome de Jesus. Trajou-se, Cascais, Oeiros, Valpaços, vai avançar. As nossas vidas e os nossos projetos vão avançar. Quando tu chegas, quando tu vais à escola de condução, existe uma voz que te diz: para, não vás, isso não vai dar certo. Para com isso em nome de Jesus. Se tu precisas de um carro, se precisas da carta de condução, vai, avança. Avança, não tens problema. Deus vai dar. É um desejo legítimo, é um sonho. Tu tens universidade, é verdade que quem está a trabalhar a tempo inteiro, quem ganha ordenado, para ir para a universidade já é mais difícil. Para quem entrou no mercado de trabalho, quem vive no mercado de trabalho é mais difícil. Mas se Deus está a falar contigo, não deixes de desanimar. Deus vai trazer essa oportunidade. Deus vai abrir uma porta. Deus vai fazer isso. Agora, não te permitas desanimar, inquietar ou debilitar, ou mesmo que haja pressões, continua em frente. Bem, este round 2, este round 2, ok? Este round eles também não venceram. Continua a guerra. Continua o combate. O inimigo continua a fazer de tudo para nos destruir. Mas nós vamos avançar. Mudança estratégica. Mudaram a estratégia e não funcionou. Então, depois de tanta pressão ao imperador, agora é escrita uma carta. Terceiro round. É escrita uma carta para o imperador, uma carta de acusação. Imagine, não deu o desânimo, não deu o minar, não deu o debilitar, não deu a acusação e a pressão, só de língua, só de boca. Então agora vai ser escrita uma carta. O inimigo trabalha para terminar os nossos projetos e para acabar connosco. Ele vai fazer de tudo, ele vai de todas as maneiras, de todas as formas, ele vai entrar de todas as maneiras para te paralisar. Ele não desiste de forma alguma, ele continua. E ele agora vai fazer uma carta mentirosa. Os inimigos de Judá, de Jerusalém, vão fazer uma carta mentirosa. Vão criar esta carta e vão fazer uma coligação. Bem, esta era do versículo 6 ao 10, é uma coligação bastante desagradável. Nós vemos aqui montes de gente, não é? A Farsaquitas, Susanquitas, é uma coisa estranha, a gente não sabe, não faço ideia, ok? Mas são nações, são povos, são tribos que estão contra o povo de Deus. E todos eles se coligam, entram em coligação. Sabe uma coisa? Mas nós temos uma coligação maior com o nosso Cristo Jesus. Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso Deus, Ele está do nosso lado. Nós temos o apoio certo. Eles podem se juntar os povos todos, as tribos todos para vir contra nós, mas nós temos o Senhor dos exércitos ao nosso lado. Uma coligação desagradável se uniu para escrever uma carta de acusação. E qual é o termo, ou qual é os argumentos deles? Eles dão 3 argumentos na carta. Primeiro, eles que estão conquistados de certa maneira, porque eles ainda estão sob o domínio, há um domínio, e eles prestam vassalagem. Prestar vassalagem quer dizer pagar impostos, ser submisso, e o que eles vão dizer é, quando eles construírem o templo e erguerem os muros, deixam de ser submissos, tornam-se rebeldes e param de pagar o imposto. E depois o imperador lá a dizer, pagar impostos é uma coisa que me diz respeito. Eles fugirem ao imposto, não. Ok? Ele está a ler a carta de acusação. Depois de mais ou menos 15 anos, num processo de 15 anos, ele está a ler a carta e está a dizer, este povo é rebelde, esta cidade no passado foi rebelde e agora vão falhar aos impostos. Espera lá. O imperador começa a pensar e começa a cair na lábia dos acusadores. Começa a acreditar na carta que lhe vem às mãos. Então, o teor da carta é: eles não vão pagar impostos, eles vão desonrar o imperador, no versículo 14, eles vão entrar em desonra contra o imperador, tu vais ser desonrado e tu vais perder parte do império que tens. Tu tens um império e eles são rebeldes, então tu vais perder parte do império. Sabe uma coisa? Os acusadores,
os opositores, eles mentem descaradamente. Os opositores levantam-se, mentem, difamam, trazem informações negativas e informações que não têm a ver com a realidade e vão dizer, e sabe, aquele imperador, que foram vários que estão ali, mas aquele imperador que recebe a carta, ele olha para ela e diz, ok, eu acredito nos acusadores. O imperador não é um acusador, o imperador não estava mal, sim, não tinha um mau coração, mas quando ele recebe a carta, ele acredita nos acusadores. Ele acredita naqueles que acusaram o nome de Deus, que fizeram coisas erradas. Ele acredita. E sabe o que é que quando ele acredita neste terceiro round, parece que as coisas estão a começar a correr mal. Parece aqueles filmes do Rocky Balboa. Mas é que ele não faz a mínima ideia do que eu acabei de dizer. Okay? O Rocky Balboa tem a ver com a década de 80 e a década de 90. Nós parávamos para ver aquele filme em que o Rocky era um lutador de boxe e lutava constantemente contra os seus adversários e só no 15º assalto, no 15º round é que ele vencia. Ok? Do nada. Sim. Num esforço brutal, assim, uma coisa de lá. O Rocky era alguma coisa que acompanhava, mas naqueles rounds ele estava sempre a levar também e ele finge em que parece que tudo vai correr mal. E quando este grande imperador ele recebe a carta, ele vai fazer alguma coisa. E o quarto round que nós vamos acompanhar agora parece estarrecedor. Parece que acabou, não é? A resposta do imperador. Qual foi a resposta? Agora, pois, dá ordem na Bíblia King James. Agora, pois, dá ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra. O grande imperador da Assíria diz: eu estou convencido pelos acusadores dos judeus. É para parar e acabou. E quantas vezes também nos disseram, não apenas nos desmotivaram ou debilitaram as mãos, mas também nos disseram: parou! Nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa visão, naquilo que tínhamos, nós acreditávamos que estávamos a construir alguma coisa positiva, maravilhosa, incrível, mas parou! Fim! Pare a obra e não significa aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Só se eu mandar é que vocês continuam. Agora, da minha parte, parou. E quando um grande imperador da Assíria, um grande imperador de um movimento enorme, de um império enorme, diz isso, é mesmo para parar. E não é para continuar. E cada um daqueles que estava ali, eu acredito que ficou extremamente desmotivado com o decreto do imperador. Ele decretou, está decretado, e houve um desânimo total. E houve uma paralisação da obra. Não apenas agora, porque este quarto round já, a pessoa já está, os judeus já estão o quê? Já estão cheios de sangue de todo lado, já estão a tombar de todo lado, já mal se aguentam. E o que acontece muitas das vezes é que nós começamos a esquecer os sonhos, os projetos, e existem decretos que às vezes vêm para parar a nossa vida, mas nós não podemos desistir deste combate. Nós temos um intervalo. E depois do intervalo de 1 minuto, a cada 5 minutos de round, nós levantamos outra vez e vamos à luta. Amém. E vamos à guerra, e tornamos soldados, e lutamos, e esforçamos-nos para fazer a vontade de Deus. A resposta do imperador: intervenção violenta. Parece-nos a nós que o decreto foi lançado, o texto diz que o decreto foi lançado, e logo que o decreto sai, os inimigos pegam no decreto na mão. Eu acredito que aquilo estava lá selado, com o selozinho e tudo mais, e vamos lá parar aquela palhaçada. Os inimigos entraram em Jerusalém e à mão armada, está lá no texto, literalmente, no versículo 23, está lá, à mão armada, pararam a obra. Investiram contra aqueles que estavam a trabalhar, lutaram, se calhar deram umas esticadas em alguns, trouxeram os cacetetes, eu não sei, mas a polícia de intervenção do inimigo entrou ali. Intervencionaram aquilo, entraram ali em força para parar a obra. E quantas vezes isso tem acontecido? Pararam a obra à mão armada, a obra fica parada vários anos.
A obra adiada fez-te concentrar em outras coisas menos importantes. Quando adias a tua obra, tu começas a pensar em coisas que não fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. Quando tu adias e começas-te a concentrar noutra coisa. Eu não me posso concentrar neste microfone, ok? Não me posso concentrar, então vou-me concentrar nesta estante. Pronto, eu vou ficar aqui toda a vida. Já que pararam a obra e eu não posso continuá-la, então eu concentro-me só aqui. Já chegamos lá. A obra parou. Tudo terminou. E vocês podem pensar, e agora? Agora, durante anos, fica tudo embargado. Fica tudo parado. Quando vemos aquela obra perto daquela rotunda dos cavalos, que nós costumamos dizer a rotunda dos cavalos, ali em Paços de Arcos, ao pé do Auchan, nós vemos uma grande obra que está embargada ou que está parada. Vemos também uma outra grande obra junto ao centro comercial, ao Eiras Parque, e vemos ali um comboio que está a parar. Certamente um dia irá reiniciar, mas essas obras pararam. Elas acabaram, pararam durante algum tempo. E vemos ali uma obra parada durante anos. O Templo de Jerusalém ficou assim, abandonado, parado. E as pessoas começaram-se a concentrar nas suas casas. E começaram-se a concentrar em dar luxo, cada vez mais luxo, às suas casas. E começaram a dizer, olha, mandaram-nos parar, é para parar, então eu vou fazer da minha casa uma grande vivenda. É mesmo? E começaram a trabalhar para isso. Começaram-se a esforçar para ter finos acabamentos, para ter uma casa de luxo e esqueceram-se do mais importante. Esqueceram-se do propósito que Deus lhes fez. Esqueceram-se da adoração, do louvor, do culto, do serviço a Deus e começaram-se a concentrar nas suas coisas. Esqueceram-se de completar. Mas havia um argumento forte, não é? O imperador mandou parar, parou. Mas Deus não nos manda parar, porque acima do imperador está Deus. Amém. Deus, o Senhor dos Exércitos, manda-nos continuar. Amém. Muitas vezes nós ouvimos uma voz da mãe, do pai, do tio, do sobrinho, que exerce uma grande influência sobre nós, a dizer para, e nós paramos. Porque a mãe, porque o pai, porque toda a gente nos diz para parar. Mas se é legítimo, se é da parte de Deus, se é do propósito de Deus, se é da vontade de Deus, continua. Porque nós precisamos de cumprir aquilo que Deus nos manda e não aquilo que o homem nos manda. Nós olhamos para cima e dizemos, Deus, tu mandaste, não mandaste, então é para continuar. Certo? Então, mas a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus não parou. É verdade que ficou embargada durante 15 anos. Durante 15 anos aquilo para tudo. Não acontece nada. Continua tudo na mesma. Está tudo parado. Ok? A obra não avança. E nós olhamos e dizemos, bem, não há adoração, não há culto, não há centro de adoração que é o templo, não há nada. Cada um é por si, cada um está concentrado nos seus objetivos, mas capítulo 5, vá lá, a capítulo 5, versículo 1 e 2. Leia lá. Agora vamos já para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Está aí o texto. E diz, e quem? Então nós temos aqui, eu vejo, isto é, está lá Zorobabel, está lá Jesua, mas também está lá dois amigos chamados Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias, os profetas de Deus, estão lá também no meio daquilo tudo e levantam-se e dizem assim, pessoal, vamos acordar. Eu tenho uma mensagem de Ageu que é o desfibrilhador de Israel. O desfibrilhador, sabe o que é o desfibrilhador? O desfibrilhador é aquela máquina que nós pomos no peito e pum! Ok? A pessoa está a morrer, já morreu já. Ok? Já morreu já. Então, põe na máquina e ele faz o quê? Aquilo dá-lhes choques elétricos. Ageu e Zacarias agiram como desfibrilhadores de Judá e de Benjamim. Eles foram desfibrilhadores, eles chegaram lá, pessoal, pum! Pum! Vai! Pum! Vamos acordar, vamos despertar, vamos deixar de nos concentrar nas nossas coisinhas e concentrar no propósito de Deus, naquilo que Deus nos trouxe aqui para fazer. Vocês precisam de reconstruir o templo. Então concentrem-se nisso, acordem. Profetas de Deus existem. Homens de Deus que trazem a mensagem de Deus
vamos lá. 5, 1 e 2. E Ageu profeta e Zacarias, findido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de quem? Em nome deles? Em nome de Deus. Ok? Eles profetizaram em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, o político e o sacerdote, e começaram a fazer o quê? A edificar a casa. Às vezes nós precisamos de um profeta que se levante no meio da congregação e diga: vamos acordar de uma vez por todas, precisamos de reconstruir novamente, precisamos de fazer a obra de Deus. Às vezes precisamos de um profeta que chegue e que ponha a mão na nossa cabeça e diga assim: olha, é isto que tu precisas para a tua vida. Deus se levanta através de homens e de mulheres que profetizam e que trazem a mensagem. Aleluia. Mas que têm que ser profetas verdadeiros. Profetas verdadeiros. Oh, Deus. Não pode ser qualquer um. Precisamos de profetas verdadeiros. Pessoas que falem da parte de Deus. Amém. E este Ageu e Zacarias, eles se levantam. E qual é a atitude de Zorobabel e Jesua? E Zorobabel e Jesua dá a sensação que eles também estavam tipo: epá, o imperador mandou isto parar, está tudo parado, ele não pode fazer mais nada. Mas quando os profetas se levantam, Zorobabel e Jesua, os dois juntos se levantam outra vez e dizem: vamos restaurar isto. Glória a Deus. Sabe uma coisa? Nós precisamos de restaurar a obra de Deus em toda a nossa área de igreja e vai ser restaurada. Amém. Quer o diabo queira ou não queira, Deus vai restaurar a obra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, que começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Eram eles, eram os profetas. Eu imagino aquela equipa. Eu imagino aquela equipa quando se juntava para comer um bom cozido à portuguesa. Na hora do almoço, na hora entre o trabalho da manhã e o trabalho da tarde, eu imagino. Eles a projetarem, eles a sonharem com o futuro, eles a sonharem com aquilo que vai acontecer, e começaram a trabalhar, a se esforçar e a dar o seu melhor. Amém. Então, mas a obra de Deus não para. Vimos aqui quem se levantou, e o texto diz-nos também aqui, no segundo mês, no primeiro dia do 6º mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Estamos aqui a tratar de Ageu 1:4. Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, ou Jesua, filho de Josadac, dizendo: assim diz o quem? O Senhor dos Exércitos. O Senhor de quem? Dos Exércitos. Afinal de contas, o inimigo pode ser grande, pode ter exército, pode chegar aqui à mão armada e parar a obra, mas nós temos o Senhor dos Exércitos. Eles vêm com todo o poder, com toda a força, eles vêm até com uma forma muito falaciosa de ser. Às vezes a pessoa chega ao pé de ti com tanta humildade e com tanta coisa: olha, tu acreditas mesmo no projeto que vais fazer? Não acredites, isso é de loucura, isso é de loucos, não vais por aí, olha, tem assim, olha, baixa a boca, outra palavra, bem coisa, mas não, precisamos de acreditar, porque o Senhor dos Exércitos, Ageu vai dizer o quê? Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos. Ele não vai dizer o Deus de paz, ele não vai dizer o Senhor que provê. Tudo isto é bíblico. O Senhor provê, o Senhor de paz não. Ele vai se chamar, ele vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. Isto é, vocês têm um grande guarda-costas do vosso lado. Entendem? A ideia de que vocês têm alguém do vosso lado que é muito mais poderoso. E este povo afirma. O que é que o povo afirmava? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Agora não. Não, eu tenho que me concentrar em outras coisas. Tenho que projetar a minha vida, o meu futuro, abrir a minha empresa, abrir a minha loja, tenho que fazer a minha casa melhor, tenho que comprar um carro melhor, tenho que fazer... Agora concentrar-me, priorizar a obra de Deus e não. Ok? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor vem novamente. O povo diz:
O Senhor dos Exércitos diz: temos que reconstruir. O que é que o povo diz? Não vamos reconstruir, ainda não é tempo. E novamente Ageu recebe a palavra de Deus e diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Casas boas, ok? Enquanto a minha casa continua destruída, será que é tempo de nós nos concentrarmos apenas nos nossos propósitos, nas nossas visões e começarmos a negar aquilo que é importante, que é a ideia de adoração e de louvor e de um estilo de vida de adoração? Como é que está, em termos pessoais, a tua adoração? O teu louvor? Estás demasiado preocupado nas casas de fino acabamento? Na casa, de melhorar a casa, melhorar as coisas que tens e esqueces a adoração? O que Ageu está a dizer é: voltem na construção do templo, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo, então que tal reedificar o templo e fazer com que o Espírito Santo se sinta em casa dentro de nós? Ok? É verdade. Que o Espírito Santo se possa familiarizar connosco e entrar em nós e estar em nós e transbordar em nós e que nós possamos ser cheios da adoração e louvor a Ele. Por isso a palavra do Senhor vem novamente: acaso é tempo de vocês morarem? E ali o povo entendeu a mensagem. No versículo 7 diz também que o povo começa então Ageu 1:7 começa a edificar novamente. E começa a crescer, e começa a desenvolver, e começa a trabalhar. Como é que tu estás? Hoje, como estás? Parado? A obra foi embargada? A obra foi adiada? E tu pensas: já não há mais hipótese? Já não há mais forma? A minha idade já avançou? Ou então eu já não consigo chegar a um certo tipo de objetivo? Já não consigo chegar lá? Será que estás assim? Será que a obra ficou adiada? Embargada? Parada? Será que já não te estás a concentrar naquilo que verdadeiramente é necessário, que é de adorar, louvar o nome do Senhor e construir algo na tua vida pessoal e também na igreja? Sabem, o povo de Deus acabou por vencer o combate. Amém. Mas não foi pela sua força, como estes boxeadores que estão aqui e um deles levanta as suas mãos, não é? Como vitória. E nós, o povo de Deus, já venceu em nome de Jesus. Amém. Mas já venceu por aquele que está connosco e que nos fortalece na batalha. Não pares de edificar, não pares de trabalhar, não pares de te esforçar, tanto na vida de igreja como na vida pessoal. Não pares de o fazer. Acredita, os sonhos e os projetos podem ser reedificados. Em nome de Jesus, eles podem ser reedificados. Vamos colocar.